Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o presidente da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, vereador Jorge Felipe, contando com a participação nessa entrevista da jornalista Daniela Scholl. Vereador, o senhor é um aliado importante do prefeito Eduardo Paes. O senhor tem mantido contato estreito com o prefeito Eduardo Paes durante esses dias. Que tipo de orientação o prefeito tem passado ao senhor em relação a esse caso? Não, em relação a este caso, o prefeito não se mete e nem pode se meter. Por quê? O objeto da CPI é analisar o contrato celebrado entre a prefeitura com os consórcios de transporte passageiro do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele é um dos alvos. Então, não há o que ele se meter nessa questão. Há uma questão em relação, você disse ainda há pouco, que o preço do transporte coletivo do Rio de Janeiro, especialmente das empresas de ônibus, passagem de ônibus... Toma correção. Ele não, o governo dele. Sim. É um dos menores do Brasil. Você disse ainda há pouco, o preço das passagens do Rio é um dos menores do Brasil, se comparado com São Paulo. Agora, há algumas questões que são, digamos, objeto dessa investigação, que foram levantadas aqui pelo vereador Eliomar Coelho no último programa, quando ele esteve aqui, que é uma que diz respeito aos 50 milhões que a Secretaria Municipal de Transporte, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, repassa a FETransport por conta da gratuidade. Isso seria, digamos, dispensável, já que a gratuidade já está prevista na própria lei, então não seria necessário esse repasse adicional. Nessa semana também, o jornal O Dia levantou uma outra questão, dizendo que há um repasse de 2011 até hoje de 150 milhões para a FETransport, para que ela faça o controle de frequência dos alunos nas escolas. E, segundo o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, isso é totalmente dispensável, porque isso é feito na própria chamada em sala de aula. Como é que o senhor vê esse tipo de acusação, esse tipo de suspeição? Gato, eu não vou analisar o mérito dessas questões. Eu vou dizer o seguinte: essa CPI não pode permitir que fique pedra sobre pedra. Nenhuma dúvida pode parar em relação à questão do transporte público na cidade do Rio de Janeiro e a relação dele para com o poder público e os benefícios que receberam ou não. Mas é preciso que a CPI comece a trabalhar, porque senão nós vamos ficar sempre nesta falácia. Uns argumentam isso, outros defendem aquilo e nunca se chega a uma conclusão. Mas vai dar para começar a trabalhar com esse clima que está, com black box na porta, com ameaça de invasão, com gente que invade aí? Tem clima para isso? Que não nos falte sabedoria política para encontrar um bom caminho. Que não nos falte. Boa vontade de minha parte não está faltando. Agora, vamos ver se a gente encontra um caminho comum que proporcione a oportunidade dela seguir em frente, como é da expectativa e desejo de todos nós. Presidente, como é que a classe política do Rio de Janeiro convive com uma situação que me parece um pouco incômoda? E que tipo de atitude o senhor, como político, tem em relação a isso? Há no imaginário da população o sentimento de que onde há FETransport há algum tipo de suspeição. Quer dizer, a palavra FETransport passou a quase ser sinônimo de suspeição. Se é procedente ou não, não sei. Mas quando se fala, não, FETransport, as pessoas já ficam, bom, FETransport, então tem alguma coisa suspeita. E, geralmente, essa suspeição é relacionada à classe política. Como é que o senhor vê esse tipo de situação e como é que o senhor reage a isso? Você vê como as coisas são interessantes, né? Recordo-me dos idos tempos de 89, onde, a época era o Marcelo Alencar o prefeito, onde foi proposto uma remissão de créditos do sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1989. Isso no mês de dezembro. Apenas um vereador votou contra. Redução de alíquota, que era transformar o ISS para o NIF por veículo, o FIR por veículo, e quando submetido à votação, 95% de vereadores votaram favorável. Eu votei favorável. O vereador Eliomar Coelho votou favorável. Naquela época, diziam, olha, isso é obra da FETransport, isso, aquilo. Agora, recentemente, nós votamos a redução de alíquota para proporcionar a implantação do bilhete único na cidade do Rio de Janeiro, que proporciona à população o direito a ter 2 viagens no espaço de 2 horas, pagando apenas uma única passagem. E há poucos dias, vi uma notícia nos jornais arguindo suspeição em relação à aprovação desta proposta. Eu ouço as pessoas falar,
mas nunca vi ninguém chegar assim, ó, eu tenho aqui uma prova. Então vivemos de falácia, de suspeição, e, meu Deus do céu, tudo que envolve o homem público tem suspeita de maracutaia. É um negócio impressionante. Vereador, o senhor acha que por trás dessa movimentação toda, quer dizer, a despeito de haver realmente uma contestação legítima de alguns segmentos interessados na questão do transporte coletivo, há uma movimentação política com vistas às próximas eleições? Já há um movimento subterrâneo de manobra política visando já as eleições de 2014? Não tem a menor dúvida. O esteio, a base desta CPI, tem interesse político nela. O pessoal é o principal fomentador de todos esses atos que estão aí. Eu falei para o Eliomar Coelho no outro dia, eu falei, Eliomar... Dizendo que o PSOL, o partido, é o principal fomentador... E todos sabem disso. Um dos mediadores é o vereador Renato Silva. O vereador, professor Washington, foi agredido ao longo da quinta-feira. Quando saiu da reunião. Exato. E uma das pessoas que ia atrás, segundo o professor Washington, era um assessor do vereador Eliomar Coelho, que agora isso, faz isso e tal. Então eu falei para o vereador Eliomar falou, olha, se for do meu gabinete eu vou tomar uma atitude. Então eu falei, olha, está filmado no RJTV. A informação que eu tive do vereador Guaraná, que aquele rapaz que está ali com o crachá da Câmara de Vereadores é seu assessor. Então vamos esperar aí para ver se o Eliomar toma alguma atitude. O Renato Cinco não esconde, é o interlocutor dos que estão hoje acampados dentro da Câmara, morando dentro da Câmara de Vereadores, né? Nós estamos com 30 segundos para encerrar o programa. Eu queria que o senhor sintetizasse a sua expectativa em relação à superação desse impasse. O senhor está otimista ou está pessimista em relação ao diálogo e à superação política desse impasse? Eu sou um homem público sempre otimista. Eu torço e tenho convicção de que nós vamos encontrar um caminho que proporcione à CPI praticar os atos que é do seu dever. Investigar a fundo essa questão do transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Foi um prazer recebê-lo aqui, presidente Jorge Felipe. Muito obrigado, Daniela, pela presença. Obrigada a você, Ricardo. E obrigado principalmente a você que nos acompanhou de casa até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder estará de volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.